Olá, professor, tudo bem? Como transformar algo tão físico e real como a temperatura de uma sala, a umidade do solo e o comportamento da população em dados digitais? É com essa pergunta que a gente inicia a nossa apresentação da disciplina Tópicos Avançados em Inteligência Artificial, do nosso curso de pós-graduação em IA Aplicada, do IFG, e temos como membros do grupo o Eduardo Braga, Israel Magalhães e eu, Marcelo Carvalho. Então, inicialmente, vamos definir o que é essa datafication, né, a dataficação, que nada mais é do que o processo de transformar elementos do mundo físico em dados digitais. Esses elementos podem ser comportamentos, objetos, fenômenos. Portanto, então, o objetivo é permitir que esses dados sejam coletados, né, armazenados, processados e posteriormente analisados. Porque no momento em que algo vira dado no mundo digital, a gente consegue medir, monitorar, automatizar e até mesmo aplicar ferramentas de inteligência artificial para descobrir padrões que o olho humano não ou jamais conseguiria encontrar, né? Então, o nosso experimento é algo bem simples, a gente vai tentar demonstrar de forma prática e com elementos acessíveis, um ciclo completo dessa dataficação. No nosso caso, nós vamos converter um fenômeno físico, que será a temperatura, em uma base de dados estruturada. E, na sequência, nós vamos ligar também esse pequeno projeto a uma aplicação surpreendente na agricultura, que usa exatamente esses mesmos princípios. Os objetivos centrais do nosso projeto é implementar esse processo de dataficação de forma bastante simples e com componentes super acessíveis, né, de forma funcional e replicável. A gente quer, portanto, medir continuamente a temperatura de um ambiente, utilizando um sensor físico. A gente vai converter as leituras analógicas em dados digitais estruturados. Na sequência, a gente armazena a informação de forma automática no arquivo CSV e cria uma base de dados pronta para essas análises exploratórias futuras. Os componentes que eu mencionei, que são super acessíveis, que nós utilizamos, nós temos primeiro o cérebro da nossa aplicação, que é a placa Blackboard Uno R3, que é feita pelo Robocore, uma empresa nacional, e trata-se de um clone licenciado do Arduino, né? É um microcontrolador que podemos programar e ler o mundo à nossa volta, né? E para fazer a leitura, a gente utilizou esse sensor de temperatura, o LM35, que é esse componente minúsculo de 3 perninhas, que é, na verdade, a nossa peça-chave. O resto são ferramentas de apoio, que nós temos uma protoboard, para ligar tudo sem precisar de soldar, os cabos jumper para as conexões, e também, obviamente, um computador para programar a placa e receber esses dados, né? Existe um detalhe específico, que vale a pena comentar, que nós utilizamos, né, o simulador Tinkercad. Essa é a tela que a gente vê lá no Tinkercad da nossa simulação. Por que a gente utilizou isso, né? É uma técnica importante porque antes de ligar um único cabo, a gente é capaz de montar e testar tudo no ambiente virtual, né? O que evita, além de queimar componentes por engano, a gente entende melhor a lógica do circuito de uma forma bastante visual e segura. Então, aqui nós temos o sensor com 3 pinos, né? E um dos pinos vai para a conexão, vai para a alimentação de 5 volts da placa. O outro pino vai para o GND, né, que é o ground, que é o terra. E o pino do meio é o do sinal, que vai para a entrada analógica, a porta A0. Então, é praticamente ligar esses 3 fios e a parte do Arduino em menos de 5 minutos está pronta. Então, basicamente, o sensor LM35 transforma a temperatura em tensão, 10 milivolts por graus Celsius, e o Arduino lê essa tensão naquele pino e converte o número para um número de 0 a 1023. E aí, no código, a gente faz o caminho inverso. A gente pega esse número, transforma em volts, e de volts calcula a temperatura. Na sequência, para a parte de software, né, nós utilizamos a IDE, a Arduino, a propagação em Python com bibliotecas para comunicação serial e o Tinkercad, que a gente já comentou. Aqui nós temos um resuminho do que será a nossa aplicação, né?
Esse monitoramento de temperatura pode servir para diversas aplicações, né? Uma delas que está apresentado aqui é a temperatura de plantas, até mesmo para tentar identificar e aprimorar e até mesmo otimizar a, a questão do crescimento das plantas, né? Então, nós temos aqui sendo mostrado a nossa placa juntamente com um sensor, e após essa leitura, a gente converte esses dados e no Python a gente tem o código para fazer todo esse amparo. Olá, meu nome é Eduardo Braga e bem, como nós fizemos isso na prática? Uma vez tendo o nosso circuito e códigos simulados e funcionais, nós implementamos o mesmo circuito fisicamente utilizando os mesmos componentes citados anteriormente, conectamos o nosso Arduino via cabo ao nosso computador. No computador, inserimos o mesmo código na IDE do Arduino, onde nós recebemos a leitura do nosso sensor e, sabendo que o Arduino interpreta isso como tensão e converte para um valor de 0 a 1023, como o Marcelo já citou, sendo que 0 equivale a 0 volts e 1023 equivale a 5 volts, nós pegamos esse número gerado e voltamos para a tensão e, após fazer essa conversão, nós voltamos para a temperatura em grau Celsius. Mas como que é possível converter tensão para temperatura? No datasheet do nosso componente, do nosso sensor, nós vimos que há uma relação entre tensão e temperatura para este componente, e ela é de 1 grau Celsius para 10 milivolts. Então, por isso, nós podemos fazer essa conversão e imprimir aqui na nossa IDE a cada segundo. Mostrando isso funcionando na prática, aqui nós temos o que está sendo obtido pelo nosso sensor e isso entra de acordo com a mesma temperatura que eu estou obtendo nesse momento com um serviço meteorológico externo. Para gravar aqueles dados que estão sendo obtidos pelo sensor, nós desenvolvemos um código que faz a leitura dessas entradas e grava cada uma delas separadamente em linhas num arquivo CSV, nesse formato aqui. Esse script Python ele fica rodando no nosso computador, capturando essas leituras e gravando no CSV. Feito isso, abrindo o arquivo CSV, nós vemos aqui todas as leituras que foram gravadas por ele, inclusive as últimas que nós tivemos. Certo. Então, o que seria uma demonstração prática desse nosso exemplo? Uma boa aplicação seria essa dataficação na agricultura, porque o uso da água atualmente ele é um desafio crítico, porque a irrigação excessiva ela acaba por desperdiçar recursos, enquanto a insuficiente causa estresse hídrico. E qual que seria a pergunta central? Como saber o momento e a quantidade exata de água que uma cultura precisa em tempo quase real? A solução, já existe um projeto que utiliza isso na Embrapa, que faz o uso de sensores para dataficar a temperatura da folha, no caso aqui é do milho, a umidade do ar e a radiação solar. Isso tudo é recebido por esses sensores, processado por IA, que permite decisões mais precisas sobre quando e como irrigar. Tecnologias acessível, pensada para médios produtores e pequenos. O sistema datafica o microclima da planta, coletando dados de múltiplas fontes em intervalos regulares. E a seguir, a gente vai mostrar como que funciona. Então,
tem o sensor de temperatura, que coleta a temperatura da folha, um psicômetro aspirado, que coleta a umidade relativa a partir da umidade do ar, e um piranômetro, que coleta a radiação solar. Isso tudo é recebido e utilizado para formar uma base de dados que alimenta um sistema de IA, que com esses dados define o melhor momento para acionar os irrigadores. Como benefício para a agricultura, a IA analisa os dados obtidos pelos sensores para acionar a irrigação em momentos e quantidades otimizados, gerando um resultado econômico no uso eficiente de água e energia, reduzindo custos e aumentando a produtividade. Conclusão: a dataficação ela não é apenas uma técnica, é uma nova forma de ver o mundo. Ao aprender a traduzir a realidade em dados, abrimos uma porta para a otimização em sites que antes eram invisíveis. Aqui estão as nossas referências que a gente utilizou, inclusive o link para o trabalho da Embrapa, para essa aplicação prática que a gente utilizou. E aqui está o link para o nosso projeto no GitHub.